Eu, desde que me conheço por gente, eu tenho uma criança do meu lado. Eu não consigo conceber a minha vida sem uma criança ao meu lado. Eu acho que por isso mesmo eu escrevo para elas. Eu tenho um espírito muito infantil. Tenho um jeito de escrever como se fosse uma criança falando. Eu sempre tive uma criança aqui. Eu procuro sempre fazer um caminho fora do óbvio, pegar as coisas que não são muito, assim, faladas no universo infantil e ser um pouco engraçada. Meu nome é Edileia Frati, eu sou escritora e roteirista. Agora é a hora da entrevista, e é uma entrevista que eu gostaria de ficar 3 horas conversando com ela, com essa moça que eu vou entrevistar, mas infelizmente eu não tenho tanto tempo, vou apressar para vocês ficarem conhecendo uma das figuras mais sensacionais que eu conheci na minha vida. Que exagero. É verdade, ela chama de Edileia Frati. Agora, Edileia, vem cá. Eu lembro, primeiro, quando eu te conheci. Segundo, quando eu te descobri. Foi com Histórias para Acordar. Você lembra? Lembro. Tá aqui. Esse é o primeiro livro seu, né? Não, o primeiro... Não, o primeiro é esse aqui, Procura-se Hugo. Foi meu filho que me fez escrever esse livro, o Vinícius. Ele falou assim pra mim: ô mãe, eu vejo você escrevendo, você nunca escreveu nada pra mim. Eu falei, você quer que eu escreva o quê pra você? Eu quero que você escreva aquela história do cachorro que você contou aquele dia pra mim, do cachorro que a gente teve. A memória da criança é um negócio impressionante, porque quando eu contei a primeira vez a história, ele tinha gostado muito e eu estava inspirada aquele dia. E quando eu fui transcrever a história, acho que eu estava com mais pressa, não botei tanto detalhe. Quando o menino lembrava, com 4 anos, os detalhes... Da história que você inventou. E corrigiu pra mim, falou, você faz favor de fazer direito e amanhã você me conta a história certa. Eu não estou elogiando a Edileia porque ela é uma das mais criativas escritoras brasileiras. Então agora vamos falar só dos ilustradores dela. Não, eu acho a ilustração muito importante no livro infantil, então, eu escolho realmente... Não, e você estreia com a Eva Furnari. Aí também é... Isso aí foi a editora, que na época de Ouro, que me juntou com a Eva Furnari. Achou que você merecia a Eva Furnari. Uma sorte. Edileia, então agora vamos falar da sua história com o livro. Estou com a opção de livro seu aqui na minha mão. Eu me encanto com eles, primeiro pelas ideias. E segundo porque, evidentemente, como você é muito bem relacionada, você só tem grandes ilustradoras. Quem contou? Esse aqui... Está sendo lançado esse. Esse está sendo lançado. Está nas livrarias. Agora, olha, o livro que ela está lançando agora é o Quem Contou. As ilustrações são do Laerte, o que faz aquelas tiras na folha. Meu velhíssimo amigo. Grande agora, ilustrador. Ele é um gênio. O Laerte é uma das poucas pessoas no Brasil que você pode considerar gênio, né? Porque ele desenha como um gênio, ele escreve histórias como um gênio, ele pensa, ele é impressionante. A proposta, assim, tem um negócio de um livro, dele ser o próprio livro ser um jogo. Essa aqui é o problema do professor Geraldo. É o problema de um professor que sua muito e não toma banho. Que todo mundo tem um professor mais ou menos assim, ou que cospe, né? Todo mundo já teve um professor desse na escola. Então, essa história aqui, em todas as histórias, por exemplo, no final, por que o livro chama Quem Contou? Entre parênteses. É porque aqui no final tem entre parênteses na história, tá? Quem contou é um terceiro personagem, que é um observador da história, que não está na história. Nessa aqui, por exemplo, que é o problema do professor Geraldo, que era um professor de matemática, por isso que chama o problema do professor Geraldo.
Tá aqui. Quem contou foi um amigo de João que costuma suar de montão. Aí é o seguinte, esse amigo de João não tá aqui, certo? Aí o Laerte me entregou a capa do livro. Eu liguei pro Laerte e falei, ô Laerte, que capa mais maluca é essa que você me fez aqui, que não tem nenhum dos personagens que eu tô falando aqui dentro, não tem o professor Geraldo, não tem o menino bailarina, não tem... Qual é o problema? Ele falou, Dilé, mas você é muito burra. Você não percebeu que na capa estão os personagens que contaram, que eles não estavam em lugar nenhum? Eu fiz isso pra criança procurar. E isso virou um jogo. Virou um jogo. Então aí você fala assim, quem contou foi um amigo do João que costuma suar de montão, e você tem que procurar na capa onde é que tá o amigo do João. Tá aqui, ó. Tá no cantinho. Maravilha. Ele fez um jogo. A gente tá sempre querendo fazer do livro um objeto que seja um pouco mais, né, do que... Ô, Zilé, como eu falei, você realmente ferve a cabecinha sua. Mais bem sucedido, que é o Histórias para Acordar. Que é dela. Esse aqui eu lembro. Que chama Histórias para Acordar, porque é uma pegadinha para criança. Porque é o seguinte, você chega para criança e diz assim, ó, a mamãe vai contar uma história para você dormir. A criança, não quero dormir. Aí você fala assim, olha, eu tenho umas histórias legais, eu vou contar umas histórias pra gente ficar acordado junto. Aí a criança vai. Aí eu medi, cada história dessa tem 1 minuto, com começo, meio e fim. Que é pra ter uma métrica. Então, olha, é tiro e queda, eu tenho cartas de mãe, que é o seguinte, elas me agradecendo, dizendo, primeira história, a criança tá com o olho assim. Segunda história, a criança já tá molinha. A terceira foi. Agora, eu lembro quando eu vi esse livro, que eu me encantei, eu descobri que você era uma autora fantástica. Eu falei, Dileia, 70 histórias, 60 histórias, Dileia. Você podia ter feito 60 livros. Você botou todas as ideias num livro só. Vá confiar em ter ideia assim lá na China, né? Deixa que eu faço outras. Mas você sabe o que aconteceu depois disso? Aconteceu um negócio super interessante que eu nunca imaginei. Como é que são os caminhos do livro, das histórias. Todo mês, pelo menos uma a mais, eu sou procurada por essas editoras que editam livros em português, porque eu trabalho muito, além das histórias serem curtas, com começo, meio e fim, eu trabalho muito fonema, som nessas histórias. E eu tô em mais, acho que umas 200 antologias de língua portuguesa para o ensino fundamental, eles compram minhas histórias. Que maravilha. Como se fosse... Eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu fosse virar uma vendedora de histórias. História no varejo, sabe? Então, assim, você tem atacado o varejo. Mas você tem uma imaginação fervilhante e bom gosto. Seus livros são lindos. Obrigada. E essa Simona Traina italiana, que você arrumou para ilustrar seus livros também, é tão boa como a Eva, como a Laércio. Seus livros são lindos. Obrigada. Vou mostrar um só. Esse aqui é Fábulas Tortas. Procura-se Hugo, da Eva Furnari. Da Eva Furnari, Histórias para Acordar, 60 histórias para dormir. Outra da Simona Traina, lindo. Guilherme, então, o nosso papo está muito bom, muito agradável. Valia o programa inteiro só essa conversa com você. Eu recomendo a todo mundo para conhecer profundamente os livros da Adileia, porque realmente é um festival de criatividade. Muito obrigada. E são muito bem acabados, nossa mãe. Então, a gente vai oferecer para você, eu tenho um coral Maluquinho, o novo Coral Maluquinho, que vai cantar para você a música chamada Menina Manhã de Manhã, do Tom Zé e do Perna. Você tem cara de menina para sempre, então é Menina Manhã de Manhã. Muito bem, vamos cantar para a Dileia e bater palma para ela. Tchau, Dileia. Palma para você, Ziraldo. Dá um beijo aqui.